Quantas vezes já ouvimos uma história sobre uma quadrilha, mas a verdade é que já passamos do tempo de festa junina. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu trarei uma história que envolve uma fortaleza monetária direto da cidade de Fortaleza só para vocês. O assalto ao Banco Central. E como de praxe, eu já vou pedindo para que vocês deixem aquele like aqui no vídeo e, se quiserem dar uma força pro canal, vocês também podem se inscrever e ativar o sininho de notificações para receberem sempre um alerta quando sair vídeo novo por aqui. E assim, pessoal, antes do vídeo também, eu quero só deixar um parêntese aqui então. Esse crime não é classificado como um roubo, porque um roubo é definido como a subtração de um item com uso de violência ou ameaça grave, a fim de garantir a impunidade do crime ou a detenção do item roubado para si ou para outra pessoa. E isso de acordo com o artigo 157 do Código Penal brasileiro. Por isso, este crime é, na verdade, classificado como um furto qualificado, que por sua vez é a subtração sem uso de ameaça ou violência, mas com rompimento, destruição de obstáculo, abuso da confiança, fraude ou emprego de duas ou mais pessoas, e isso de acordo com o Código Penal, só que o artigo 155. Porém, durante esse vídeo eu vou me referir ao crime, tanto quanto assalto e roubo, tanto como furto, né, para evitar repetições. Mas agora então, sem mais delongas, peguem sua máscara de Dali, seus macacões vermelhos e vamos ao caso. Na segunda-feira do dia 8 de agosto de 2005, às 8 horas da manhã, funcionários do Banco Central de Fortaleza se depararam com algo inimaginável. Dentro da caixa forte, onde estava armazenada uma grande quantia de dinheiro em espécie e que muitos acreditavam ser impenetrável, se encontrava um buraco no chão com a extensão de 80 metros e indícios de que um furto teria ocorrido ali durante aquele final de semana. Os funcionários rapidamente contactaram as autoridades e começaram a contar o dinheiro ali presente no cofre para terem uma ideia do estrago feito. No final, descobriram que cerca de 165 milhões de reais tinham sido subtraídos dali. Ao chegarem ao local e seguirem pelo túnel, a polícia foi encontrando pelo caminho bacias, garrafas de água e de isotônicos vazias, ventiladores e muitos outros objetos, diversos dos quais contendo digitais. Começava-se assim a investigação desse que foi um dos maiores furtos já cometidos em solo brasileiro. Mas antes de começarmos a falar sobre a investigação e da resolução desse caso, que na verdade não se encontra resolvido por completo, né? Nós vamos começar bem pelo comecinho para que vocês entendam os pormenores desse esquema brilhante e muito bem pensado. Em fevereiro de 2005, uma gangue de criminosos ligados ao PCC, que pra quem não sabe, tipo eu antes de eu escrever esse roteiro, né, é uma sigla para Primeiro Comando da Capital, colocou em ação um plano que ninguém sabe ao certo quando ou como começou. E isso porque eles alugaram a casa número 1071 na rua 25 de março, no centro de Fortaleza, e começaram a cavar ali um túnel subterrâneo. Porém, um detalhe muito importante para esse plano todo é que essa casa especificamente se encontrava a 80 metros do Banco Central de Fortaleza. E para não levantarem suspeita, já que eles estariam cavando um túnel subterrâneo e precisariam por isso descartar dezenas de quilos de areia por dia, a quadrilha então cria um negócio de fachada de grama sintética e natural naquela residência. E assim, eles também não levantariam suspeita com a quantidade de pessoas indo e vindo de dentro da casa. O túnel que eles cavaram tinha 4 metros de profundidade desde a superfície, 80 metros de comprimento e 70 centímetros de diâmetro. E justamente porque vários homens estariam trabalhando manualmente ali, no centro de Fortaleza, onde a temperatura média anual é de cerca de 27 graus Celsius, o túnel também contava com eletricidade, lâmpadas em diversos pontos, ventiladores e até mesmo ar-condicionado. Gente, melhor do que muita casa no Brasil.
Brasil, né? Bora lá. Porém, os integrantes da quadrilha não tinham mordomia. E isso porque eles tinham que cavar durante horas e horas a fios nesse clima, o que acabava fazendo com que eles tivessem de ter ali no túnel garrafas de água e de isotônicos apostas, né? Para repor aqueles sais minerais, e muitas vezes o processo inteiro acabava causando também queimaduras em suas mãos, o que os forçavam também a ter no túnel pomadas contra a assadura. Além disso, os trabalhadores tinham que ser alimentados diariamente, lembrando aí que são então muitos homens envolvidos nesse processo, né? E estão trabalhando ali quase como peões de obra todo dia. Então, só essa estrutura toda de alugar a casa, alimentar todo mundo, prover as necessidades básicas para cavar o túnel, que inclusive era super elaborado, tinha eletricidade e tudo, né? Durante esses 3 meses, custou aí para a quadrilha cerca de R$500 mil. Porém, isso tudo valeu a pena, porque por volta do dia 5 de agosto, uma sexta-feira, após 3 meses de escavação, as pás dos integrantes da quadrilha finalmente alcançaram uma base sólida de concreto e alicerces de ferro, o que indicava que eles tinham conseguido chegar ao local onde a caixa forte do Banco Central se encontrava. Só que, gente, convenhamos, né? Não dá ali para você quebrar um alicerce de uma caixa forte que, a propósito, tem 1,10 m de espessura só de parede e que é feita de concreto e ferro, só com pazinhas e um carrinho de mão, né? Aí só coloca a imagem do cara do Terra Samba ensinando pra menina e pro rapaz a onda do carrinho de mão é assim que se faz. Não, brincadeira. Ele gosta. Bom, então eles precisavam agora de pelo menos uma britadeira pra dar continuação ao processo, né? Só que, gente, esse pessoal tinha passado muito tempo se preparando para o assalto e investido muito dinheiro nesse lance. Então, obviamente, eles tinham ferramentas profissionais que inclusive tinham diamantes nas pontas, justamente porque diamante é um dos elementos mais resistentes que existem e seria uma das únicas coisas capazes de quebrar esse concreto. E eles não usavam carrinho de mão. Sinto lhes informar que, na verdade, eles tinham umas corrediças no túnel que eles instalaram e eles colocavam bacias em cima para despejar o entulho para movê-las, então, mais rapidamente. Então eles tinham um sistema de roldanas e iam puxando uma corda que estava presa a essas bacias no caso, né? E depois eles só colocavam outras bacias vazias ali para continuar o trabalho o mais rápido possível. Já que no momento que eles chegam no local da caixa forte, eles teriam que então percorrer agora 80 metros de distância até a entrada do túnel, só para descartar o concreto que eles estavam tirando do cofre, né? E, gente, como é que as pessoas não iam ouvir a apenas 4 metros de profundidade uma britadeira quebrando o concreto de uma caixa forte ao lado de um banco extremamente movimentado? Então, gente, porque a quadrilha começou a cavar a fundação da caixa na madrugada de sexta para sábado, e essas ferramentas que eles tinham eram, na verdade, adaptadas justamente para não fazerem tanto barulho. Bom, e quando eles finalmente conseguem, então, cavar um buraco dentro da caixa forte, e isso, né, lá no chão, dando acesso ao cofre, eles conseguem resolver um problema, que no caso era como chegar até o dinheiro, mas agora eles se deparam com um outro problema, que é entrar na caixa forte e levar o dinheiro sem ser detectado nem pelas câmeras e nem pelos sensores de movimento que o banco tinha ali dentro do cofre, né? E, gente, é aí que tá, porque para eles conseguirem passar por essas câmeras e pelos sensores, eles tinham que saber onde que elas estavam antes de entrar no cofre. Até porque eles tinham que cavar já no local exato para que a câmera também não capturasse o rosto de ninguém saindo do próprio buraco no chão, né? E aí vocês me perguntam, nossa, Jéssica, mas então eles eram videntes ou eles tinham visão de raio-x? O que tá rolando? Então, pessoal, para que eles soubessem onde as câmeras e os sensores ficavam, eles teriam que ter entrado ali no cofre antes do roubo acontecer. Mas a vida real não é um filme. E não dá para pessoas normais entrarem ali no cofre do Banco Central no dia a dia. E só mesmo os funcionários é que têm acesso ao caixa forte. Inclusive, mais tarde, é isso então que leva a polícia a cogitar e mais tarde descobrir que um dos funcionários do banco é que tinha de ter passado essa informação para alguém ali da quadrilha. Ou, no caso, um dos funcionários
do banco fazia parte da própria quadrilha. E era justamente esse o caso, porque durante a investigação, e aqui vamos dar um spoiler, né? Os policiais acabam descobrindo que um dos funcionários do Banco Central, chamado Delcimar Neves Queiroz, tinha sido pago R$2 milhões para prover informações de dentro do banco, como as dimensões do cofre, a que horas não tinha mais perigo de ter gente ali, né, para eles cavarem em paz, e o esquema todo até dos plantões dos seguranças e etc. Até porque o próprio Delcimar era um segurança ali do banco, no caso, né? E ele foi preso, inclusive, logo no início da investigação. Mas então, voltando ao momento que os ladrões chegaram à Caixa Forte, eles pegam então 4 empilhadeiras e colocam justamente na frente das 4 câmeras que ficavam nos 4 cantos do cofre. Mas, gente, esse trabalho todo acaba meio que sendo inútil, né? Mas claro que os ladrões, até aquele momento, não sabiam disso. Porém, mais tarde, a polícia então descobre que as câmeras de segurança do Banco Central, o Banco Central, que é simplesmente o guardião dos valores do Brasil, ou seja, uma autarquia de natureza especial cuja função é gerir a política econômica, garantindo a estabilidade e o poder de compra da moeda do Brasil e a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Então, essas câmeras de dentro do cofre do Banco Central não gravavam, elas só filmavam. Irônico, né? Principalmente dizendo que isso tudo aconteceu em Fortaleza. Bem, os ladrões então, já dentro da Caixa Forte, começaram a separar cédulas de R$50 que tinham sido recolhidas pelo Banco Central para destruição, e isso porque elas eram cédulas defeituosas. No caso, essas cédulas que eles escolheram roubar não tinham número de série, o que tornaria então seu rastreio mais difícil, e por isso foi que eles roubaram essas daí. Mas se eles roubaram as cédulas que não tinham número de série, essas cédulas em tese nunca existiram. Então eles cometeram um crime? Ou será que isso seria um crime sem seriedade? Eu deixo para vocês essa reflexão. E o furto em si aconteceu desde as 18 horas do dia 5 de agosto de 2005, que era uma sexta-feira, até o meio-dia do dia 6 de agosto de 2005, que era sábado, né? E de acordo com algumas fontes, eles só conseguiram mesmo chegar dentro do cofre às 9 horas da noite da sexta-feira. Mas de qualquer forma, já era fim de semana, ninguém vai trabalhar depois das 6 da tarde numa sexta-feira, #sextou, né? E isso funcionou excepcionalmente bem. Porque do sábado, por volta do meio-dia, até a segunda-feira, às 8 da manhã, quando o banco então abriria e o furto seria descoberto, esse pessoal aí teve 44 horas para fugir com todo esse dinheiro em várias vans, sem que ninguém sequer suspeitasse de nenhum deles ou que qualquer tipo de crime tivesse sido cometido em primeiro lugar. A parte ruim é que eles roubaram em real, então esse dinheiro só poderia ser gasto no Brasil. Mas ok, né, gente? Aí já pedi muito pra ter #sextou e ser pago em dólar, né? Isso já é demais. E justamente por isso é que eles tiveram que ficar no Brasil. Até porque se você for trocar de moeda, você vai ter que ir numa casa de câmbio durante a semana, provavelmente, né? E isso vai provavelmente alertar as autoridades. Então, o que ficou combinado entre eles é que alguns ladrões se dividiriam em grupos, e alguns deles, inclusive, tinham 2 destinos pré-estabelecidos, no caso de eles estarem ali tentando sair da cidade e aparecer um policial bem na hora. Então vamos supor, por exemplo, se um deles tivesse uma passagem para Salvador, e na hora que ele vai pegar o ônibus para Salvador, aparece um policial bem ali perto desse ônibus, esse mesmo integrante teria também uma segunda passagem para Belém do Pará, para que ele pudesse então despistar a polícia, entendeu? E basicamente esses grupos então se reuniram em vários lugares do Brasil para esperar a poeira baixar. E alguns desses lugares foram Boa Viagem no Ceará, São Paulo, Goiás, Piauí, Pará, e esses são só os estados que a gente sabe, mas acredita-se que tinham vários outros estados aí no esquema. E o que aconteceu a seguir, você vai ficar sabendo no nosso próximo episódio. Lembrando sempre que se você tiver algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostaria de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com ou enviar uma direct no Instagram
para @Espíritos do Além Podcast e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Eu já vou pedindo de novo para você deixar um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal, e se você gosta dos nossos vídeos, também queria convidá-los a se inscreverem no canal e ativar o sininho para saber quando sai vídeo novo. Até a semana que vem, quando eu vou trazer a parte 2 desse caso e falar um pouco mais sobre a investigação. E beijinho, gente, tenham uma boa semana e lembrem-se, se vocês forem cometer um roubo, sejam espertos como esse grupo. E, gente, eu tenho que deixar isso daqui em off pra vocês. Como vocês podem perceber, a iluminação mudou bastante aqui, né, no meio do vídeo. Isso porque eu tive um compromisso hoje de manhã, então não pude gravar na hora que a mulher leva a filha dela pra creche, né? E aí, simplesmente, eu tive que gravar à tarde, enquanto a menininha tava correndo, né? Quer dizer, eu começo a gravar, aí ela começa a correr. Aí eu paro, aí ela para. Aí eu começo a gravar de novo, aí ela vai e corre de novo. Parece que, né, eles sabem exatamente. Na verdade, eu tenho pra mim que essa mulher, ela só faz isso pra me irritar, ok? E ela também deixa a filha dela correr dentro do quarto de manhã e fica pu, 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 pu. Aí eu acordo 7 horas da manhã, né? Claro, porque ela é um amor de pessoa. Enfim. Mas, não, então, era só isso que eu queria falar. Eu queria justificar, porque tava de dia quando eu comecei a gravar e agora tá à noite, porque eu tive que esperar até 9h30 da noite pra eu poder, né, falar aqui em paz, sem a menina tá correndo. E eu espero que eu esteja acordando essa menina, viu? É isso que eu espero. Mas é isso mesmo, gente. Beijinho, tchau, tchau.